Valdinei, meus meninos de coração, e estar aqui com vocês é bom demais, bom demais. Nossa oração é que a gente possa ser bênção para a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Canção que a Silvana vai cantar, que virou como que a bandeira da nossa casa. Ela fala sobre estar de joelhos. Eu não sei como tem sido a vida dos irmãos, mas eu tenho aprendido que há vitórias que eu só conquisto de joelho no chão. Eu sei que a gente, como batista, a gente se preocupa muito em adotar, não adotar, até de falar algumas coisas e estar de joelhos no chão não é uma prática de igrejas renovadas ou qualquer outro tipo de igreja. Não, eu entendo
que é lugar de crente, é de joelho no chão, porque é de joelho que a gente enfrenta as lutas de cabeça erguida. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Outro dia, no Dia das Mães, uma pessoa falou um negócio tão interessante: mães de joelhos, filhos de pé. Talvez uma coisa para a gente aprender. E essa canção fala de um jeito tão especial sobre essa verdade. A gente quer dividir com vocês. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilhar. Dias bons já vivi, nos quais provei, bem certo e do pensar. Se eu aprendi sobreviver no resonador de joelhos, sim, lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que será a poder quando estou de joelhos. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei eu preciso falar com Deus. Ele é Emmanuel. Se os olhos fechar, só verá a sua luz. De joelhos, sim, lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que será a poder quando brilhar o sol, quando é noite, quando estou de joelhos, sim, de joelhos, sim, lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que será a poder quando estou de A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos nós, amém? Que alegria estar com vocês nessa noite de festa, de celebração, poder estar aqui com o Valdo, Eneida, o Vinícius. Eu quase não reconheci o Vinícius, tão grande que está.
A Julinha também está lá na cidade maravilhosa, né, tirando férias, né? E nós amamos essa família querida há tantos anos que temos o privilégio de conviver. O Walter não foi só meu líder de adolescentes, né? Fomos contemporâneos também no seminário, estudamos no mesmo período, ele se formou um ano antes de mim. E desde então a gente tem acompanhado o ministério um do outro e caminhado juntos. A gente se sente muito feliz agora de estarmos aqui participando destas celebrações de aniversário desta igreja. Trago aos irmãos o abraço da nossa igreja ali em Madureira, no Rio de Janeiro. Já estamos caminhando para 103 anos, dia 31 de dezembro deste ano, se Deus quiser, nossa igreja estará completando 103 anos de organização. Fiquei feliz com a PIB de Curitiba, que agora completou 100 anos, e louvado seja Deus porque o Evangelho do Senhor tem se solidificado em terras brasileiras e mais igrejas estão perseverando nos caminhos do Senhor, se mantendo firmes no propósito de pregar o Evangelho, compartilhar o amor de Deus nesta terra brasileira que precisa tanto da graça do Senhor Jesus. Alegria estar aqui com o Eduardo e Silvana, ouvi-los ao vivo, que alegria, prazer estar aqui com vocês também, rever o pastor Isaías Quirino, rever o pastor Cláudio também, foi nosso contemporâneo também, né, Cláudio? Nosso contemporâneo ali no seminário também. Que alegria estar aqui conhecendo essa igreja e sabendo dessa história linda que Deus tem escrito através dos irmãos, através desta igreja. A nossa oração sincera é que Deus faça desta igreja sempre uma igreja irresistível. Uma igreja irresistível. Na opinião de Wayne Cordeiro, uma igreja irresistível é uma igreja que o céu não resiste em aplaudir. Uma igreja a respeito da qual os anjos estão sempre pedindo bis, de novo, façam de novo, continuem assim. Estão sempre aplaudindo as atitudes, as ações, as reações da igreja diante da sociedade, diante da realidade que estamos vivendo. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Hoje à noite e amanhã à noite nós estaremos nas cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. E escolhemos 2 dessas 7 cartas para compartilhar com vocês, hoje à noite e amanhã à noite. Então, hoje à noite compartilharemos a carta à igreja de Éfeso e amanhã à noite a igreja de Filadélfia. Então, lá, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. Você pode ficar de pé para a gente ler essa palavra bendita. Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver ao seu lado, para que todos possam acompanhar esta leitura da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus bendito, Deus de amor, nós estamos aqui diante da tua bendita palavra. E nós clamamos, Deus, que Tu apliques as nossas necessidades. Tu conheces, ó Deus, as nossas necessidades. As necessidades desta igreja, que é, ó Deus, este organismo vivo que se reúne aqui, ó Deus, neste bairro em Curitiba. Rogamos, ó Deus, que Tu ministres esta palavra conforme, ó Deus, a Tua vontade e de acordo com as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Meus amados, mantenham suas Bíblias abertas. No verso 2, nós vamos encontrar que essa igreja é uma igreja conhecida pelas suas obras e pelo seu trabalho e também pela sua perseverança. No verso 2, Jesus vai dizer: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Certo autor disse que a palavra obras refere-se aos bons serviços que a igreja estava prestando. Entretanto, a palavra trabalho é mais que obras, refere-se ao esforço que produz serviço à custa de sofrimento. Quer dizer, aguentar quando a carga é pesada, ou ser senhor de si diante das dificuldades. Mesmo diante das provações, mesmo diante das lutas e adversidades, essa igreja ofereceu o seu trabalho de amor pelo Senhor e por aquela cidade. Essa igreja também foi uma igreja que perseverou. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, em algumas versões, a tua paciência. Essa palavra revela também a atitude de persistência no esforço que produz então as obras. Quer dizer, aguentar quando a carga é pesada, ou não desistir diante das circunstâncias mais adversas. Hoje à tarde fiquei impressionado com o Real Madrid e Atlético de Madrid. Muitos de vocês talvez tenham visto. No último minuto do segundo tempo, exatamente aos 45 minutos do segundo tempo, você vê o time empatando o jogo, na prorrogação, ainda fazendo mais 3 em Lambuja, levando a taça mais importante da Europa. Um time que não desistiu. Em hipótese alguma, né, de lutar, foi até o fim, empatou no último minuto e ganhou o jogo, virou o jogo. E talvez você precise simplesmente, querido, dessa persistência para virar o jogo da sua vida, virar o jogo da sua história e manter-se firme no propósito de servir a esse Deus maravilhoso a quem tanto amamos. Obras, trabalho, perseverança, uma igreja que tinha obras, que tinha trabalho, que perseverava, que não desistia, que não parava diante dos obstáculos, não parava diante das adversidades. Essa igreja também era uma igreja fiel, e fiel à doutrina, aos ensinamentos do Senhor. Era capaz de discernir as doutrinas que não estavam baseadas nas Escrituras, no ensino de Jesus, no ensino dos apóstolos. Como precisamos de igrejas assim hoje? Os irmãos estão vivendo 40 dias de avivamento, e meus amados, o avivamento genuíno sempre nos leva a uma volta às Escrituras, sempre nos leva a uma volta à Palavra de Deus, sempre gera uma fome da Palavra do Senhor, um desejo de buscar Deus e mais Deus na sua bendita Palavra. Não é um avivamento simplesmente marcado por experiências, mas sobretudo por uma volta à Palavra de Deus que precisa dirigir a nossa vida, sendo o nosso norte em todo o tempo da nossa história. Infelizmente, nós vemos dias de grande analfabetismo bíblico, de superficialidade no conhecimento da Bíblia e, pior ainda, de aplicação do conhecimento que se tem à vida no seu dia a dia. No meio de tantas vozes que ouvimos hoje, precisamos de muitas e muitas igrejas que tenham a capacidade de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Em Atos, nós vamos encontrar Paulo chegando a uma cidade chamada Bereia, e diz-nos a palavra que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando ouviam Paulo, quando ouviam as palavras de Paulo, iam sempre confrontar as suas palavras com as Escrituras, para saber se o que ele estava falando tinha fundamento. Quando você ouvir alguma voz, você precisa verificar na Escritura, você precisa verificar na palavra de Deus. A igreja de Éfeso foi uma igreja fiel à Escritura, foi uma igreja fiel à palavra de Deus. Ela foi elogiada por ser fiel a Deus em sua palavra, em meio às lutas, em meio às provações, em meio ao sofrimento. Hernandes Dias Lopes diz que a igreja contemporânea está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Ela prefere muitas vezes ser reconhecida pelo mundo a ser reconhecida pelo céu. A igreja parece que perdeu a capacidade de denunciar o pecado. A igreja está se transformando muitas vezes num negócio familiar. O Evangelho tem se tornado um produto e os crentes muitas vezes consumidores simplesmente. Que o Senhor nos dê o mesmo discernimento que deu àqueles irmãos ali de Éfeso.
Este franco elogio nos leva a perguntar se essa igreja então não era uma igreja perfeita, uma igreja que tinha obras, que tinha trabalho, que tinha perseverança, que era fiel à doutrina. Essa igreja devia ser uma igreja perfeita? Não. Não. Quando o Senhor olha, o seu olhar é um olhar capaz de perceber tudo aquilo que está em volta da nossa vida, tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor diz no texto que Ele anda no meio dos seus candeeiros. O candeeiro é a igreja. Ele anda no meio da igreja. Ele anda, Ele está sempre entre nós. Ele está sempre vendo a nossa realidade de vida. Ele nos conhece plenamente. Ele conhece o nosso comportamento dentro desse templo e fora do templo, quando vamos para casa, quando estamos dentro do nosso lar, quando estamos na intimidade do nosso lar, quando estamos no trabalho, em todos os lugares da nossa existência. Deus nos conhece, os olhos do Senhor estão sobre nós. E Ele, olhando para aquela igreja, Ele percebeu uma falha. Mas não era uma simples falha. Para Jesus é uma falha muito séria, muito séria. Eu queria me reportar para tentar explicar um pouquinho essa falha da igreja de Éfeso. Há uma palavra de Ebenezer Bittencourt, no seminário do Haggai. Ele disse que a igreja de Éfeso se tornou uma igreja pujante nos anos em que Paulo esteve lá como pioneiro. Se você for a Atos, você vai descobrir que Paulo esteve durante 2 anos na escola de Tirano, ensinando a Bíblia, ensinando as Escrituras, justamente ali na cidade de Éfeso. Eles conseguiram então essa escola para estudar a Bíblia e toda a Ásia conheceu o Evangelho. De tal forma foi o impacto da pregação do Evangelho naquela cidade, que os ourives que vendiam estátuas da deusa Diana, que era a padroeira daquela cidade, se revoltaram contra os crentes. Tamanha influência da igreja na sociedade. Entretanto, essa igreja pujante de apenas 3 anos foi se tornando velha. A carta de Paulo à igreja de Éfeso não contém nenhuma repreensão. Não contém nenhuma repreensão. Já a primeira carta de Paulo a Timóteo, que talvez possa ser considerada a segunda carta endereçada à igreja de Éfeso, encontra a igreja com seus aproximadamente 15 anos e já com alguns problemas. Já se tornou um pouco instável. Já tem legalismo, perdeu a firmeza nos valores e padrões para a escolha da liderança. Os ricos agora estão apegados ao materialismo. Quantos de nós talvez estejamos neste ponto? Começamos muito bem, iniciamos no primeiro amor, mas com o passar dos anos começamos a flexibilizar a nossa conduta cristã, ficamos instáveis, não ficamos mais firmes no Senhor Jesus Cristo. Agora, aos 30 anos de existência, essa igreja recebe uma outra carta, não de Paulo, mas do apóstolo João, a sua primeira carta. A primeira carta de João, tudo indica que foi a terceira carta à igreja de Éfeso. E agora nós vamos encontrar essa igreja com 30 anos, cheia de problemas de relacionamentos. E você vai ver que a carta de João, a primeira carta de João, a igreja é uma carta focada na questão dos relacionamentos. Fala sobre a questão de odiar o irmão, que nós não devemos odiar o irmão como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Fala sobre o quanto que o ódio destrói os relacionamentos e estraga a vida da igreja, a vida das pessoas. João exorta aqueles crentes com mais de 30 anos de vida cristã que se estagnaram na fé. As suas experiências, os seus testemunhos passaram a ser testemunhos de 30 anos atrás, porque simplesmente deixaram de viver a vida cristã em novidade de vida. A última coisa que é dita a respeito desta igreja é Apocalipse capítulo 2. Essa igreja, com cerca de 40 anos agora, ainda persevera na doutrina, ainda trabalha muito para o Senhor, mas o seu trabalho é puro ativismo. É puro ativismo. Por isso que depois do elogio vem a repreensão. Abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Que primeiro amor é esse? Warren Wiersbe diz que é a devoção a Cristo que caracteriza com frequência um recém-convertido. É uma devoção fervorosa, pessoal, desinibida, empolgada, demonstrada abertamente. É a lua de mel entre uma pessoa e o Senhor Jesus. Apesar de ser verdade que o amor conjugal, ele torna-se cada vez mais profundo e rico,
Também é verdade que nunca deve perder a empolgação e o fascínio dos primeiros anos de vida conjugal. Quando o marido e a esposa deixam de dar devido valor um ao outro e a vida se torna rotineira, o casamento corre perigo. O mesmo acontece com o nosso relacionamento com Deus. Se deixarmos cair na rotina, achamos que já sabemos tudo que precisávamos saber a respeito de Deus, a respeito da vida com Deus, certamente abandonaremos o primeiro amor e colocaremos a nossa vida no piloto automático, simplesmente deixando a nossa vida ser levada, muitas vezes, pelo vento e pelas circunstâncias da vida. A igreja de Éfeso não conservava mais aquele amor fervoroso e caloroso que caracterizava as suas primeiras experiências com Deus. Estava levando avante um programa de atividades, mas não estava sendo motivada naquilo que fazia por um amor incondicional ao Senhor. E quando penso, meus irmãos, nesse amor que estava faltando à igreja de Éfeso, eu imagino 3 esferas de amor aqui. Primeiramente, o amor a Jesus. Isso me faz lembrar de Jesus ali junto ao mar da Galileia, em João capítulo 21, ele reencontra Pedro, olha nos olhos de Pedro e simplesmente pergunta: Pedro, tu me amas? Depois de tudo isso que você fez, depois de ter negado o meu nome, depois de ter chorado amargamente, depois que você levou um galo na cabeça ou na sua consciência, você ainda me ama, Pedro? Você ainda me ama? Jesus disse, e Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus perguntou a segunda vez, e perguntou a terceira vez, e Pedro se entristeceu, porque parecia que Jesus não estava assim, acreditando muito no amor de Pedro, né? Até porque Jesus perguntou com uma palavra e Pedro respondeu com outra. No original, Jesus pergunta usando um verbo no grego que significa: você me ama a ponto de se sacrificar por mim, de se comprometer comigo, de ir comigo até as últimas consequências. E Pedro disse: tu sabes que eu sou um grande amigo teu, eu realmente gosto muito do Senhor, o Senhor é muito legal, gente boa e tal, mais ou menos assim. Queridos, Jesus está perguntando para mim e para você: você me ama ainda? Você me ama ainda? Você está disposto a ir comigo até as últimas consequências? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, amor a Jesus. Amor também, no segundo nível, aos irmãos, às pessoas. Se você for justamente a primeira carta de João, você vai encontrar no capítulo 4, versos 7 a 8, João dizendo: amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa expressão é muito forte, querido. Quem não ama não conhece a Deus. Ou seja, isso significa que se eu sou membro de uma igreja, mas eu guardo amargura contra alguém, eu sinto ódio contra alguém, eu sinto ressentimento contra alguém, embora seja membro de uma igreja, eu não conheço a Deus. Conheço o pastor, conheço os amigos, as pessoas que são membros da igreja, conheço o templo, conheço a instituição, mas eu não conheço a Deus. Não conheço a Deus, ou seja, não há evidência de que nós conheçamos de fato a Deus. E num outro nível, o amor aos perdidos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã de manhã, dentro da campanha dos 40 dias que vocês estão vivendo. Mas quando falta amor aos perdidos, a igreja simplesmente fecha as suas portas e passa a viver em função da sua estrutura e não em função das pessoas. O amor faz a igreja ser acolhedora, o amor atrai as pessoas a Jesus. De que maneira nós podemos abandonar o nosso primeiro amor? Hernandes Dias Lopes diz que nós abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia, pela doutrina e pelo trabalho. Sem amor, o nosso conhecimento, nossos dons e a nossa própria ortodoxia, nossa própria doutrina não tem nenhum valor. Jesus está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado no nosso relacionamento com Ele do que no nosso trabalho para com Ele. Abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído apenas por zelo religioso. Abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros
outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava os outros e era capaz de identificar os falsos profetas, os falsos ensinos, mas não era capaz de examinar a si mesma. Tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja identifica o mal doutrinário nos outros, mas não identifica a sua frieza de amor em si mesma. Identifica a heresia dos outros, mas não a sua apatia espiritual. Sem dúvida alguma, é muito mais fácil enxergar o erro dos outros do que o nosso próprio erro. E isso é um perigo que pode afetar a igreja na sua base, nos seus fundamentos. Nos seus fundamentos. A repreensão de Jesus a essa igreja é uma repreensão severa. Severa. Muito dura. Muito dura. Jesus exorta então a igreja a voltar ao seu primeiro amor. Quais são as implicações dessa exortação? Retornar ao primeiro amor, queridos, implica retornar ao primeiro compromisso que nós assumimos com Jesus. Esse amor do qual Jesus está se referindo aqui é um amor que nos leva a assumir compromissos. Muitos aqui que estamos aqui nesta noite certamente somos casados. Somos casados. Eduardo e Silvana vão fazer 24. Tenho 23. Vão fazer 23. Né? Eu se Deus quiser, vamos fazer agora em julho 24 anos. Um aninho só a mais que vocês. Né? Nós louvamos a Deus por essa união que Deus nos deu. Temos 2 filhos queridos, um com 22 anos e outro com 17 anos já. E nós louvamos a Deus por isso, por um amor que nos fez assumir compromissos, que nos fez muito mais do que ter um anel no nosso dedo, ter uma aliança no coração diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas. Amor que não gera compromisso não se sustenta. E se nós queremos realmente amar ao Senhor, esse amor precisa nos levar a assumir um compromisso de vida com Ele. É esse amor que nos leva a renunciar à vida de solteiro, que nos leva a renunciar ao descompromisso que nós tínhamos antes, para assumirmos um compromisso de vida para sempre, ao lado de alguém. E é esse amor, da mesma forma, que vai nos fazer renunciar a qualquer coisa para viver Jesus, para seguir Jesus, para acompanhar os passos de Jesus. Foi isso que Paulo fez. Você pode abrir a sua Bíblia, Filipenses 3. Filipenses 3, de 7 a 9. Paulo vai nos dizer algo muito, muito importante. Filipenses 3, a partir do verso 7 até o início do verso 9, Paulo vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero como perda. Considero tudo como perda, comparado com a grandeza, suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como lixo, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Paulo, por amor a Jesus, renunciou todas as coisas. Se nós não tivermos amor, nós não vamos renunciar ao pecado, nós não vamos renunciar aos embaraços que nos impedem de correr a carreira ou a corrida que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não vamos conseguir fazer isso. A palavra de Deus nos diz, em Lucas 14:33, aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, não pode vir atrás de mim. E nós só conseguimos renunciar, como os discípulos, às redes, ao barco, conseguimos renunciar ao pecado, aos embaraços, a tudo nesse mundo, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Não há outro meio. Se nós não fizermos isso por amor, esse cristianismo vai ser um fardo, vai ser um peso, algo difícil de ser carregado, algo que você vai fazer por obrigação, por imposição de alguém, talvez da sua família, mas não por amor. Por amor. Isso me faz lembrar de uma mulher chamada Maria, quando Jesus já estava perto de passar por todo o seu sofrimento. Ela chegou perto de Jesus e derramou simplesmente um perfume caríssimo, caríssimo, que lhe custou simplesmente quase um ano de trabalho. 300 denários representavam 300 diárias de um trabalhador. 300 denários. Eu não sei se chegaria perto de um perfume da linha Chanel de hoje.
mas ela abriu mão daquele nardo puro para derramá-lo sobre Jesus. E ela expressou o seu amor por Jesus de uma maneira extravagante, de uma maneira visível. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Para retornar ao primeiro amor, queridos, nós precisamos retornar ao primeiro compromisso, o compromisso que nos leva a renunciar, a abrir mão de qualquer coisa para vivermos intensamente esse amor por Jesus. Mas, em segundo lugar, retornar ao primeiro amor implica retornar à primeira devoção, retornar àquele primeiro afeto, aquele primeiro amor que nos uniu ao Senhor. Você se lembra quando você entregou a sua vida a Jesus? Que disposição, que motivação, que fome de Deus, que fome de conhecer a Deus, que fome da palavra de Deus. Continuou o mesmo, conseguiu manter-se nesse mesmo propósito, desse mesmo jeito, tem vivido Jesus desse mesmo jeito, amém. Senão você precisa voltar a essa primeira devoção. Retornar ao primeiro amor implica também retornar à primeira disposição de servir. No início, que alegria em servir. Que alegria em servir. É esse amor que precisamos para voltar ao serviço do reino de Deus. Quantas e quantas igrejas, queridos, hoje estão vivendo essa realidade do clientelismo? Quantas e quantas igrejas estão vivendo essa realidade? Em que os membros não são mais servos, eles são clientes. São clientes. Certo pregador estava fazendo uma comparação interessante entre a realidade que existia talvez algum tempo atrás e a realidade que nós temos hoje. Ricardo Agreste, falando sobre revitalização de igreja, ele disse que na igreja, talvez algum tempo atrás, talvez a gente encontrasse, ou na igreja de hoje, né, nós encontremos talvez algumas pessoas que, imagine, por exemplo, um quadro em que tem um casal com filhos pequenos e eles então saem da igreja depois do culto da manhã e pelo caminho eles vão então conversando e a esposa vira para o marido e diz: querido, você não sabe da maior, o que aconteceu? O professor do Ministério Infantil faltou, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos a partir do domingo que vem procurar uma outra igreja onde nós possamos ser servidos, né? Mas, na verdade, a expectativa de Deus é que o casal pare o carro e diga: a partir do ano que vem nós vamos ajudar o Ministério Infantil. Porque esse é o sentimento de um servo, não de um cliente. Não de um cliente. Voltar ao primeiro amor é voltar a ser servo. É voltar a ter a disposição de servir, de colocar-se à disposição do reino de Deus para que ele possa avançar. Retornar ao primeiro amor implica arrependimento. Arrependimento. Jesus vai dizer àquela igreja que ela deveria se arrepender de onde havia caído. Não há avivamento, vocês estão vivendo esses dias aqui de avivamento, queridos, não há avivamento sem confissão de pecados. Não há avivamento sem arrependimento. Na história dos grandes avivamentos você vai encontrar uma marca. As pessoas foram motivadas a reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas e se voltarem de forma intensa para Deus. Há um quebrantamento tal que as pessoas reconhecem os seus erros e se voltam para o propósito original de Deus para a sua vida. Neste caso da igreja de Éfeso, havia um pecado a ser reconhecido, havia um pecado a ser confessado, a perda do primeiro amor. A perda do amor não é um assunto sem importância para Jesus. Não há assunto sem importância. Trata-se de uma queda na vida cristã. Nós sabemos que não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Mas existem pecados que geram maiores consequências do que outros. E a perda do amor gera uma tremenda consequência na vida da igreja. Uma tremenda consequência. Jesus vai dizer: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa palavra aqui tem a ver com divórcio. Alguém que abandona o lar, alguém que abandona a esposa, abandona os filhos, abandona o marido, abandona os filhos, abandona a vida conjugal para viver uma outra vida. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus vai dizer: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Jesus não está aqui simplesmente dizendo que aquela igreja deveria se lembrar, né, daquele momento em
que eles se caíram e tal, mas do nível em que eles estavam. Eles estavam aqui e caíram para cá. Lembra-te de onde caíste, vocês estavam aqui, agora vocês estão aqui. Vocês precisam se lembrar de onde vocês estavam, de onde vocês vieram e voltar para lá. Vocês precisam se arrepender de terem vindo para cá e voltarem para lá. Porque aquela igreja havia caído, aqueles irmãos haviam caído da sua primeira ardente devoção a Cristo, de um nível espiritual elevado, de um serviço motivado pelo amor. Aqueles crentes haviam caído apesar da sua firmeza doutrinária, apesar de continuarem defendendo a verdade, apesar de seus trabalhos extraordinários e apesar de tanta lealdade em meio às perseguições. Essa igreja, ainda assim, caiu de um nível elevado a um nível menor, porque havia abandonado o seu primeiro amor. Essa igreja precisava se lembrar, se arrepender e voltar. E voltar para Deus. Arrependimento, queridos, não é simplesmente uma emoção, é uma decisão, é uma atitude. É uma atitude. Não precisa existir choro, basta existir a decisão. É romper com o que está entristecendo a Jesus, o que está fazendo o seu coração esfriar. Deixe isso e arrependa-se. Arrependa-se. E volte à prática das primeiras coisas. E Jesus encerra com algo categórico. Se você não se arrepender, eu virei e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Removerei do seu lugar o seu candeeiro. O candeeiro é a igreja e o seu testemunho na comunidade, na sociedade. A história diz, com muita tristeza, que o testemunho cristão, que era tão poderoso na cidade de Éfeso, simplesmente desapareceu. Desapareceu, porque a igreja não ouviu a voz de Jesus e não se arrependeu do seu pecado, não voltou ao seu primeiro amor. A igreja foi removida de Éfeso juntamente com o seu testemunho. E há aqui, meus irmãos, uma solene advertência à igreja. Caso ela não se arrependa, Jesus disse: eu venho contra ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilhar, ele se torna inútil, desnecessário. Só que a igreja, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Jesus para o mundo. Se ela não brilha, ela não tem utilidade. Ela não tem utilidade. Se ela não ama, ela não brilha. Porque quem não ama está nas trevas, diz a palavra do Senhor. Queridos, hoje muitas igrejas estão sendo removidas do seu lugar. Há templos se transformando em museus. Cada dia nós recebemos testemunhos que vêm da Europa dizendo que igrejas estão se tornando em bares, em boates, em bibliotecas, em mesquitas muçulmanas, porque simplesmente abandonaram o seu primeiro amor. A falta de amor faz uma igreja acabar. A falta de amor faz uma igreja fechar as suas portas. A falta de amor traz a ruína da igreja. Uma igreja consegue sobreviver sem muitas coisas. Sem muitas coisas. Ela pode sobreviver até mesmo sem um templo. Imagino o quanto deve ter sido difícil construir esse templo. Nós acompanhamos de perto a construção do nosso templo lá em Madureira também. Fico imaginando o desafio da Bíblia aqui para construir aquele lindo templo. Mas uma igreja pode sobreviver sem templo. A Bíblia mesmo aqui sobreviveu muitos anos sem ter o templo que ela tem hoje. A igreja pode sobreviver sem templo, mas ela não pode sobreviver sem amor. Ela não pode sobreviver sem o amor a Jesus, sem amor aos irmãos e sem amor aos perdidos. Ela não pode sobreviver sem isso. Jesus termina a sua carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos para o seu coração. Então ouça o que Jesus está dizendo a você.